Boa noite, Poema! Aleluia! Vocês estão felizes? Amém! Eu também estou muito, mas muito feliz. Não consigo, se eu pudesse, assim, projetar no telão o tanto que eu estou feliz no dia de hoje, para que vocês sentissem o que o meu coração está sentindo. É muito precioso estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, me chamo Larissa Barreto Damasceno. Sou filha de um casal muito, muito amado por vocês, que eu sei, que é José Barreto, Cida Barreto, meus amores da minha vida. Oraram tanto por mim, gente. Sei que eles oram por vocês, mas olha, eles oraram tanto por mim. Sou esposa do André Brisa, mãe da Thalissa, do Teodoro. Eu nasci, cresci, vivi por muitos anos, aprontei nessa cidade, fui curada nessa igreja, fui discipulada. Fui muito, muito amada. Muito, muito, muito amada. E quando meu coração estava bem assim, bem fundido, bem juntinho assim, Jesus nos soprou para São Paulo. Hoje moramos na capital, cuidamos de uma Poema lá, Poema São Paulo. Inclusive fica o meu convite para você, dias 29 e 30 agora, final de semana, sexta e sábado, vamos estar tendo a Poema Conference, que é o aniversário da nossa igreja. São 6 anos de Poema São Paulo. Se você não conhece, se você tem curiosidade, vem com a gente, vem fazer parte desse momento, conhecer mais uma partinha, uma extensão dessa família aqui, porque nós estamos espalhados por aí, por algumas cidades, estados e até outro país, mas nós estamos unidos num laço muito maior do que nós. Então, se você, fica aí meu convite, se você quer saber mais detalhes, entra no Instagram, @Poema São Paulo, e você vai saber todos os detalhes lá. Mas, de verdade, fica o meu convite. Eu creio que vão ser dias muito especiais. Mas, voltando para cá, estou muito feliz porque recebi o convite de vir aqui ministrar vocês, compartilhar algo do coração de Deus para com vocês. E, nesse momento, eu peço que você estenda suas mãos para cá e ore junto comigo, pedindo ao Senhor que realmente esteja em cada minuto dessa ministração. Ore com fé, em nome de Jesus. Eu creio que o ajuntamento das nossas orações vai tocar o céu. Então não fique de boca fechada, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia especial. Por esse dia, Senhor, que o Senhor convergiu o envio da Gabs, do João. O Senhor convergiu, Senhor, e uniu tudo para que esse culto a Ti acontecesse, Senhor. O Senhor me trouxe de São Paulo. O Senhor trouxe os seus filhos da casa deles, Jesus, para viver esse culto em família, engrandecer o Seu nome, exaltar o Seu nome, a beleza da Sua santidade, Jesus. Papai, agora nesse momento que o Senhor quer comunicar algo ao Seu povo, Jesus, me usa mais uma vez, pela Sua misericórdia, bondade e graça, que não seja, Jesus, meras palavras, que não seja um partilhar de experiência humana, mas que o Senhor esteja em cada palavra declarada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abre os corações nessa noite. Abre os corações, Senhor Jesus, para que eles possam receber, Senhor. Receber essas sementes e que elas possam florescer e se enraizar, Jesus, em Ti, Senhor. Tornando-se uma árvore forte, frondosa, cheia de frutos, aonde outros vão poder vir e colher desses frutos e matar a sua fome, Jesus. Fome de vida, fome de Deus, fome do Evangelho. Pai, em nome de Jesus eu te peço, se manifeste no nosso meio, mais uma vez, com graça, com misericórdia e com o seu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, essa mensagem, ela se originou de uma experiência que eu vivi. Eu sou casada há 8 anos e o Teodorzinho, ele nasceu na pandemia, 2020. Foi um ano muito complicado, imagino que, se não para todos, para a maioria de nós. Foi um ano muito difícil, foi um ano onde o Senhor teve que trabalhar muito nas nossas emoções, no nosso coração. E para mim não foi diferente. Meu marido, que trabalha muito viajando, ministrando fora, ele é ministro de louvor, ele também é pastor, ele sai por aí pregando o evangelho, e ele parou de viajar. Ele ficou dentro de casa. Thalissa também não ia mais para a escola, dentro de casa.
Teodorzinho recém-nascido, todo aquele medo, todo aquele sentimento ruim de sair para fora de casa. Foi um ano onde o Senhor me esticou muito. Mas 2021 nós programamos ali, ele recebeu um convite para ministrar lá na Poema Timbó e também em Curitiba. Então ali naquela semana, entre uma igreja e outra, a gente se programou, vamos fazer um passeio, descansar um pouquinho, desfrutar da nossa família. E era um plano perfeito. Nós íamos para a praia, eu amo praia, eu sempre amei muito praia. No nível de chegar, ir para o mar e só sair na hora que todo mundo queria ir embora. Ou no máximo ir lá comer um pastel, chupar um sorvete. Praia sempre foi para mim associado a tranquilidade, descanso. E chegando lá, naqueles dias programados para a gente curtir a praia, eu me deparei com a situação que o meu marido também queria fazer a mesma coisa que eu. Mas a gente tinha um bebê. E quem ia cuidar daquele bebê? E a gente tinha uma filha que estava super empolgada e queria brincar com a gente, mas a gente não estava querendo gastar essa energia. A gente estava querendo fazer o que o André e a Larissa, filha do José e da Cida, o filho da Mara, ficava lá tranquilão curtindo uma praia, mas não dava para fazer mais aquilo. Era outra vida, era outra realidade. Mas quando eu me deparei com aquilo me ofendeu, eu fiquei muito brava. Eu fiquei chateada, eu fiquei frustrada. Eu lembro que o Theo ele estava naquela fase que não anda e não é nenenzinho que fica paradinho. Então ele queria ir para a areia. E aí ele passava no olho, chorava e grudava no protetor solar, aquele caos. E a Tatá, vem mamãe, olha o que eu estou fazendo, vem aqui, não sei o quê. E o André, eu vou ali dar uma caminhada, eu vou jogar uma bola. E eu, caramba, que saco, não era isso que eu programei. Eu estava cansada, eu achei que eu ia descansar. Jesus, não é possível, que injustiça. Eu queria estar vivendo outra coisa. E foi muito chato. Sabe quando você está tão infeliz que você quer que o outro fique infeliz com você? E eu dava umas cutucadas no André e falava, você precisa me ajudar, olha a criança aqui. E por que só eu? Só eu que sou mãe, mas você também é pai. Graças a Deus, eu imagino que na vida de vocês não acontecem essas coisas, só na minha, né? Mas eu vou continuar compartilhando com vocês. A minha assim, podridão, meu coração malvadinho. E eu tava ali, frustrada. Falei, tava melhor lá na minha casa. Por que eu fui inventar isso? E chegando no apartamento lá da praia, coloquei as crianças para dormir e Jesus começou a me incomodar. E eu pensei, Deus, não é possível. Não é possível que o problema tá totalmente fora. Não é possível que tá tudo tão ruim assim. Eu orei, eu pedi por uma família. Jesus, eu sonhei em ser mãe. Eu desejei esse momento de praia. Tudo isso o Senhor fez por mim. Por que eu estou tão infeliz? Por que tudo está me irritando? Eu não estou desfrutando, eu não estou alegre. Não é possível que está tudo errado. Eu acho que é o meu coração, né, Jesus? Eu acho que são os meus olhos. Então, Jesus, de verdade, eu não sei. Não sei aproveitar a praia de outra forma. Eu só sei dessa forma que eu curti a vida inteira. Transforma minha mente, transforma meu coração, transforma o meu olhar. Porque eu acho que a minha vida mudou, mas eu não mudei. Minha mente não mudou. E fiz essa oração, fui dormir, no outro dia acordei com outra perspectiva, com outra ideia. E eu falei, eu acho que agora a minha alegria vai ser ver a alegria dos meus filhos e do meu marido. Vou tentar assim, vai que funciona. E fui tentando despertar esses outros sentimentos, esse outro olhar. E realmente ali no início do dia estava funcionando. Eu estava feliz. Estava realmente dedicada a não deixar o Teodoro virar um bife à milanesa. E eu fui com ele, fiquei com dor nas costas para ele molhar a pontinha do pé. E eu dei atenção para a Thalissa, olhei o que ela queria me mostrar 70 vezes. E aí o André, no meio do dia, olhou e ele falou, quer saber? Vem aqui, dá o Teodoro para mim, vai lá nadar, vai fazer o que você quer, vai procurar um sorvete. E eu, meu Deus, não é que funciona? Deu certo. E fui, aproveitei aquele dia. E quando eu voltei para casa, eu estava um pouco cansada, um pouco descansada, mas eu estava tão orgulhosa. Eu falei, Jesus, obrigada. Obrigada que eu não precisei chegar na minha casa frustrada para reconhecer que o Senhor queria fazer algo em mim. Queria me ensinar uma coisa nova nessa viagem. Então, num determinado momento, com uma mulher muito querida, uma membro da Poema São Paulo, ela tem idade para ser minha mãe. Ela é uma querida. E ela estava na mesa com a gente, falando da dor dela.
Porque a única filha que ela criou com tanto amor, que ela e o marido se dedicaram, tinha se casado e tinha seguido a vida dela. E eles ali, naquela situação, já não sabiam mais ser felizes. E eles, feridos com igreja, sabe aquele famoso crente de banco? Eles já estavam no banco de uma igreja há muito tempo, mas então eles decidiram ir para Poema, para ficar perto da filha deles. E quando eles chegaram, eles acharam a gente, igual a Gabs falou, lá em São Paulo também, é todo mundo meio estranho. E ela achou a gente meio estranho, se sentiu um pouco deslocada, não tem tantas pessoas da idade dela lá na igreja. E ela foi se sentindo estranha, e ela abriu o coração para a gente, e eu pude contar essa história para ela. E em algum momento eu vi os olhos daquela mulher voltarem a brilhar. Porque ela estava entendendo que ela estava vivendo também um período novo na vida dela, e ela precisava deixar Jesus ensiná-la a lidar com aquela situação. E depois de alguns meses, já caminhando com a gente na Poema São Paulo, no mês passado, esse casal sentou com meu pai e com a minha mãe e falaram para eles: sabe, a gente chegou para Poema achando que a gente ia conseguir um tempinho a mais com a nossa filha, mas a gente entendeu em Jesus que Ele nos adicionou a uma família. E Jesus tem nos dado esperança, expectativa. E temos vivido dias que a gente não imaginava. Eles voltaram a sonhar, eles voltaram a crer. E eles estão tão felizes, nós estamos tão felizes por tê-los conosco. Então o que eu quero te dizer nessa noite é que não importa a estação da vida que você está vivendo, Jesus quer falar com você. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é influeira, Jesus quer falar com você. Vocês estão prontos? Então Jesus está fazendo algo novo. A minha vida mudou. Eu preciso encontrar um prazer na minha nova vida. Eu preciso aprender a me comportar na minha nova vida. Eu preciso aceitar e aprender uma nova forma de ouvir e me comunicar com Deus. Sabia que isso também muda? Às vezes a gente chega para Jesus, vive um grande impacto nas nossas vidas. A gente começa a ter experiências que realmente Jesus escuta as nossas orações. A gente começa a fazer algumas coisas e a gente vê o mover de Deus acontecendo na nossa vida. Então, de repente, a gente toma aquilo como uma prática diária e comum. Mas assim como a nossa vida muda, a nossa relação com Deus também muda. E é bom que mude, é saudável que mude, Ele quer que mude. Quando nos casamos, André e eu, ele também foi gerado com muito amor nessa casa, nessa igreja. Líderes, homens de Deus, confrontaram aquele homem, colocaram o dedinho na ferida e mexeram e tocaram. E nessa casa ele aprendeu a ter um momento do Mateus 6,6, o devocional, o sacerdócio dele todos os dias. E ele começou a fazer isso, morando ainda na casa da minha sogra. Ele tirava ali 1h30, 2 horas para ficar com Jesus, com a porta trancada, e ninguém interrompia ele. E isso gerou muito fruto. Ele se tornou um homem de Deus, um grande homem de Deus, temente a Deus. Mas aí a gente se casa e vamos morar num pequeno apartamento, onde tem só 2 quartos, o nosso e o da nossa filha. Então ele quer ter a mesma prática que ele tinha lá na casa dele, onde ele tinha um quarto só para ele. E o que acontece? Não funciona. Porque ele se tranca lá, eu preciso pegar alguma coisa no nosso quarto, e eu tenho que ficar esperando ele, e ele demora, e aí eu vou lá sem graça, amor, me dá licença, e ele fica bravo. Você está me interrompendo o meu tempo com Deus, eu preciso disso daqui, para eu ser um homem de Deus. Fica bravo. Aí eu, ai Jesus, perdão, eu preciso também entender, será que eu estou atrapalhando, será que... Enfim, ficava me segurando. Aí de repente ele mudou para o quarto da nossa filha. Falou, aqui ninguém vai me perturbar. Mas de repente ela queria uma boneca que estava no quarto, e ela batia, ele ficava bravo. Mas tá louco, eu não consigo buscar Jesus, vocês ficam tirando minha concentração. E ao longo do tempo Jesus foi mostrando para ele que não era mais o momento daquilo. Que em algum período da vida dele foi importante realmente proteger aquilo, mas que Jesus estava querendo ensiná-lo de uma nova forma, a buscar o Senhor. E ele precisou aprender a fazer isso em qualquer lugar, na sala, na cozinha, às vezes no quarto com a Thalissa brincando, às vezes com o Amo trocando. E precisou amadurecer, e precisou se adaptar à nova vida. E foi muito legal, muito precioso, porque depois daquele apartamento,
a gente morou em outras casas maiores. E se de repente a gente tivesse casado e ido direto para uma casa grande, ele não ia ter vivido essa invasão da privacidade dele. Ele não teria vivido esse upgrade de Deus, essa maturidade. Então, Jesus nos coloca em condições para tirar o nosso conforto propositalmente. Para que a gente se desprenda de um comportamento que desenvolvemos, que achamos que Ele nos santifica. Mas a verdade é que o Senhor nos santifica e não a prática. Algumas práticas são importantes e Ele mesmo nos ensina. Mas quando Ele pede e fala, eu vou te dar algo novo, você precisa entregar. Porque o Senhor é santo e não a prática. Sabe, então, talvez a sua vida mudou, você acabou de chegar para Jesus. Talvez a sua vida mudou porque você acabou de se casar. Talvez a sua vida mudou porque o seu neném nasceu. Talvez a sua vida mudou porque o trabalho que você lutou a sua vida inteira chegou. Talvez você mudou porque alguém nessa igreja te feriu. Jesus permitiu que você fosse ferido. Talvez a sua vida mudou porque agora você abraçou um ministério novo. E parece que está tudo estranho. Parece que está tudo esquisito. Deixa eu te falar uma coisa. Isaías 43, 18 e 19 vem falando assim. Esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, vocês não a reconhecem? O Senhor está fazendo algo novo. E você precisa, para viver esse algo novo, esquecer do que se passou. E esse esquecer do que se passou não se fala apagar. Não se trata de apagar. Não tem como. Poema Taubaté faz parte da minha convivência, faz parte do meu passado. Eu precisei deixar isso para viver Poema São Paulo. De todo o meu coração, grata ao Senhor. Mas eu não posso apagar isso da minha vida. Foi muito importante, foi muito especial. Mas se eu fosse para São Paulo, apegada a Taubaté, eu ia sofrer demais. Eu ia sofrer demais e eu não ia viver o que Jesus tem para que eu viva em São Paulo. O texto de Isaías não fala para se esquecer somente do que foi ruim. Às vezes achamos que precisamos esquecer e seguir a vida do que foi ruim, mas o que foi bom também precisa ser esquecido. Uma estação passada. Se Jesus transicionou você para um outro momento, você precisa deixar para trás o que se foi e viver o novo momento de Deus. Viver essa nova história, esse novo estágio que você foi inserido por Deus. Sabe, no meio de tudo isso, nós podemos acreditar em mentiras. Mentiras de Satanás. Que nós não somos mais felizes. Que Deus nos esqueceu. Sabe, eu me lembro que em algum momento, quando eu aprendi a desfrutar da igreja, da família, eu aproveitava o culto do começo ao fim, da abertura até o amém final. Mas em algum momento Jesus foi me dando uma responsabilidade de ter que cuidar de alguma coisa que eu precisava sair no meio do culto. Ou eu precisava ficar com os meus olhos abertos para observar alguma coisa. E talvez eu fui achando, acho que eu não mergulho mais tanto. Acho que eu não desfruto tanto. Acho que eu não sou mais tão espiritual. Mas Jesus estava colocando, me confiando aquela nova função, então eu precisava aprender a me mover diante daquilo mesmo com as minhas responsabilidades. Sabe quantas vezes fundamentamos uma certeza de que pessoas erraram conosco e que Deus se esqueceu de nós? A nossa vida mudou. Jesus permitiu que esse desconforto acontecesse, mas a gente fundamenta toda a nossa certeza, todos os fatos, e nós ficamos parados ali e não permitimos viver, estar presente nessa nova estação, estar com o coração nessa mudança que vivemos. Sabe, a sua vida mudou. O Senhor mudou o curso da sua vida. O Senhor mudou o curso da Poema Taubaté mais uma vez. E não tem nada de errado, sabe por quê?
porque Ele é dono de tudo e Ele pode mudar tudo a hora que Ele quiser. Na nossa vida nós cantamos, inclusive cantamos hoje. Tudo é seu, Senhor, minha casa, meu dinheiro, minha vida. E aí quando Ele começa a mudar, a gente fica chateado. A gente acha estranho. A gente fica com medo. A gente fica paralisado. Mas nós mesmos entregamos na mão do Senhor. Ele tem liberdade para fazer o que Ele quiser com as nossas vidas. Porque estamos resistindo. Porque estamos problematizando. Porque estamos deixando monstros serem criados na nossa mente, no nosso coração. Consumirem toda a nossa fé, toda a nossa alegria. Sendo que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e pedimos para Ele cuidar de tudo. Ele tem cuidado. Ele tem te dado mais responsabilidades. Ele tem te dado mais funções. Ele tem te dado. E sabe, não é para que você fique cansado. Não é para que você fique se arrastando. O Senhor está te confiando porque Ele está te amadurecendo. O Senhor está te amadurecendo e você precisa estar alegre. Alegre, entendendo que a alegria que eu vivi ontem, como uma Larissa criança que se divertia na praia, não cabe mais na estação de hoje. Mas eu não sou infeliz por causa disso. Eu entendo como Ele quer que eu me comporte e como eu vou desfrutar e ser tão feliz quanto, ou ainda mais com a minha nova realidade. Na minha última estação aqui em Taubaté, o Senhor me permitiu morar numa grande casa, uma casa muito boa. Nos permitiu ter 2 carros e eu olhava para o André e falava, para quê? Não precisamos disso, exagero. Não, pelo amor de Deus, a gente pastoreia lá em São Paulo, estou cansada. Eu me lembro de alguns dias limpar aquela casa e falar, Deus, estou cansada. Nossa, meu Deus, eu não tenho ninguém para me ajudar. Nossa, agora a gente tem 2 carros, é 2 IPVA, é 2 seguros, é 2 lavagens, meu Deus. Então o Senhor me sacudia e falava, Larissa, para de murmurar, você tem uma vida abençoada. Abra os seus olhos, você consegue servir pessoas com a sua casa. Fire Refine, meus amigos, tinha gente dormindo em todos os cômodos de casa. E aniversário, os meus sobrinhos, os meus filhos corriam pela casa, os meus pais podiam desfrutar. E os carros, o André ia viajar e eu visitava GC por essa cidade. Jesus ia me convencendo, Larissa, dá trabalho, é difícil, é cansativo. Mas eu quero que você viva essa estação, fique feliz. Seja feliz, entenda. Você não vive mais o tempo de escassez. Eu estou prosperando vocês, não tem problema nisso. Sabe, quando Ele nos manda para São Paulo, eu saio de uma casa gigante e volto de novo para um apartamento pequeno. E de 2 carros, nós vendemos um e nós estamos com um carro só. Então, recebi o convite para vir para São Paulo. O único carro que temos está consertando, porque alguém bateu na nossa traseira lá em São Paulo. Eu vim de carona. E deixa eu te falar uma coisa, não existe menos prazer nessa estação do que na estação passada. Porque eu tenho entendido quem tem me levado a viver o que eu estou vivendo. Meus amigos, chegamos em São Paulo. E quando saímos de Taubaté, era meu momento e o momento do André mais ativo. Nós estávamos caminhando por essa igreja e gerando algo aqui. Eu estava na coordenação dos GCs femininos. E eu visitava, eu conhecia histórias de mulheres de N formas. Mulheres mais velhas, mulheres mais novas. Mulheres que eu nunca teria contato se eu não estivesse ali na coordenação. Eu estava tão feliz. Os discipulados estavam fluindo. Todos os dias tinha gente na nossa casa. Então o Senhor nos leva para São Paulo. E o que eu pensei? Estou no meu momento mais ativa, obviamente que eu vou servir muito aquela igreja. Mas eu chego lá e Jesus não me deixa dar andamento em nenhum projeto. Pelo contrário, a gente tira o endereço do Instagram da Poema, apaga todos os posts para os GCs e só temos o culto de domingo. E o Jesus? Mas qual o seu plano nisso? O Senhor não tem pressa na obra, o Senhor não tem o desejo que a gente sirva uns aos outros. Eu querendo ensinar Jesus o que eu tinha que fazer na minha estação.
Aqui também não tem ninguém assim, né? Graças a Deus. E eu estava ali aflita, Jesus. E juntamente com a minha ideia de alguém que já viveu uma boa estação em Jesus, e não tinha orgulho em mim. Era muita humildade, nunca me senti capaz de fazer aquelas coisas, mas eu estava feliz porque eu vi o Senhor se movendo. Então, ainda com humildade, sabendo que dá trabalho cuidar de pessoas, eu queria servir aquele povo que mal tem em servir um povo. E Jesus me impedindo, porque Ele queria me ensinar a nova forma de cuidar, de amar, de gerar uma igreja. E juntamente com a minha ansiedade, o povo lá estava ansioso para viver algo. Eles ouviam os nossos testemunhos, ouviam falar do discipulado, ouviam falar de vida na vida. E Jesus não deixa começar nada. Meu Deus, que coisa horrível, que estação estranha. Parece que Deus esqueceu. Sabe, meus amigos, a coisa mais forte que eu entendi na nossa obediência na ida para São Paulo foi que é mais fácil obedecer na hora que Deus fala, difícil é continuar. Mesmo que seja difícil dar o passo de obedecer, o id, permanecer, depois que você obedeceu, é a parte mais difícil. Talvez você obedeceu, você deu um passo que Jesus mandou. E você entrou numa nova estação, mas você não sabe se comportar. E você acha que Jesus te esqueceu. Talvez você pense, casei errado, e agora? Meu Deus, eu não tinha dom para ser mãe, para ser pai, e agora? Comecei um novo negócio, obedeci Jesus, mas e agora? Eu não sei viver essa vida. Está tudo muito cansativo, está tudo muito pesado. O Senhor quer nos ensinar algo novo e precisamos de paciência. Não é por fé? É por fé, irmãos, não por vista. Tenha paciência no processo. Mesmo que você já tenha fluído muito no seu dom um dia e se frustrou, nunca foi sobre você desistir, mas sobre você desistir de fazer do seu jeito. Amigos, era desesperador estar na Poema São Paulo e Jesus não deixar eu discipular uma mulher. Mas enquanto Ele não deixava eu startar nada, nas mesas, nas pequenas mesas, começaram a surgir uns corações abertos e os primeiros frutos. E o Senhor começou a gerar de forma orgânica, sem barulho, sem o mesmo formato de Taubaté, sem toda a experiência de 15 anos de Poema Taubaté, mas do novo jeito de Deus. E hoje temos provado da graça, do amor, do prazer, do discipulado, das mesas. Ele está fazendo mais uma vez, e glória a Deus por isso. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se de repente você chegou aqui e você carrega uma amargura, um trauma, porque foi profetizado para você que você seria ministro, que você falaria de Deus, que você seria um ministro de louvor, mas algo te feriu, algo te paralisou e você carrega isso com peso, com tristeza, isso te trava. Jesus está falando, tenha calma no processo. Eu prometi, eu vou cumprir. Não deixa isso te acusar, te manter nesse lugar pesado, angustiado. Você não é um crente de banco, eu vou fazer novas coisas, mas desista de fazer do seu jeito. Confie em mim. Confie em mim. Ezequiel 36, 26. Eu darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Sabe, os profetas, tanto Isaías quanto Ezequiel, eles não estão falando de qualquer povo, mas do povo de Deus. Deus quer continuar a fazer coisas no meio do seu povo. Deus quer continuar a fazer coisas no meio do seu povo. É possível ser alguém que ama Jesus e tem um coração de pedra? É possível estar no meio do movimento de Deus e ter um coração de pedra, mas Ele está chamando a sua atenção nessa noite. Ele quer trocar os corações de pedra por um coração de carne. Um coração sensível, vulnerável. Sabe, viver o novo de Deus nem sempre é fácil. Nem sempre é gostosinho. Para aceitar viver o novo, precisamos deixar o lugar que nos sentimos seguros. Um lugar confortável.
um lugar que já sabemos funcionar. Eu já sabia funcionar em Taubaté. Sabe, Ele quer nos tirar o controle de tudo para confiar em alguém maior do que nós, que tem um propósito maior do que podemos entender. Então não se trata de um fim X. Eu vou ser reconhecido como um homem, uma mulher que dá fruto quando eu tiver tal carro, quando eu estiver em tal lugar, quando eu tiver tal ministério. Talvez para alguns aqui, eu imagino que só tem 2 tipos de pessoa aqui. O interior é assim. Ou é a pessoa que sonha em morar na cidade grande de São Paulo, ou é a pessoa que odeia, detesta e jamais moraria nessa cidade. Eu sou o segundo tipo de pessoa. Nunca sonhei, nunca almejei, nunca desejei morar em São Paulo. Estar lá hoje não é um título de sucesso para mim. Era a minha morte, mas o sucesso é entender que Jesus, na minha pequenez, na minha fraqueza, na minha falta de anseio, Ele me levou e Ele tem me sustentado e tem me dado alegria por amar e morar naquela cidade. Amigos, eu acordo e eu olho pela minha janela e eu falo, Jesus, eu não acredito. Eu amo morar aqui. Como pode? Como pode? Eu nunca, mas nunca. Inclusive, quando orava sobre as poemas, eu chorava e falava, Jesus, somente São Paulo, por favor. Me manda lá para o sul, Caxias, vou ficar bem longe, mas assim, São Paulo não, Senhor. Mas Ele queria São Paulo. E glória a Deus, porque Ele queria. Meus amigos, trocar um coração de pedra fala de tornar povo sensível e obediente à plena vontade de Deus. Se Ele diz que eu vou, eu vou. Se Ele diz que eu posso, então eu posso. Se Ele quer me mostrar que eu não dou conta de nada, para mostrar que Ele é suficiente em mim, então eu me rendo a esse lugar logo. Jesus é isso, é sobre me mostrar que eu não dou conta de nada, para que você venha então e me levante e me sustente, então eu quero ir para esse lugar logo. Eu quero ir logo para esse lugar. Realmente, Jesus, eu não dou conta, eu não sei administrar, eu não consigo, eu não posso. Mas se o Senhor está falando que eu posso, então eu vou. Eu vou acreditar, eu vou caminhar e eu creio que o Senhor pode fazer. Sabe, se Ele quer tirar de mim o direito de escolha, eu entrego. Existem coisas, amigos, que não é pecado. É o seu direito de escolha. Mas muitas vezes, ficar lutando por algo que é seu direito, por algo que você merece, por algo que não é pecado, te distancia da plena vontade de Deus. Ele está te convidando, entrega voluntariamente para mim. Entrega voluntariamente para mim os seus desejos, os seus sonhos. E eu posso te levar para lugares onde você nem imagina. E eu posso fazer muito mais do que o seu coração deseja. Tatazinha, minha filha, tem 13 anos. Ela também nasceu nessa igreja. Ela era do Poeminhas quando a sala era uma sala para 70 crianças. Saía de lá derretendo. Saiu de lá uma vez mordida. Glória a Deus, acontece. Mas ela cresceu junto com o ministério e ela viveu tudo aquilo e ela amava. Quando ela foi para o Influ, ela ficou muito feliz e ela viveu intensamente aquilo. E quando Jesus diz para irmos para São Paulo, ela sente também. Que ela não é mais uma criancinha carregada, ela é uma adolescente que gerou relacionamentos, que viveu verdades nessa casa. E a gente pede para Jesus tocar o coração dela, temos longas conversas, discipulado, filha, Jesus está nos convidando para algo. Ela senta aqui, escuta a mensagem, Jesus fala direto ao coração dela, ela começa a entender que realmente Jesus tem um propósito com ela em São Paulo. Mas um dia eu chego na cozinha, ela está lá, chorando, envolta em água de torneira, lágrimas e palavras que a gente não consegue decifrar. Falei, filha, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Aí volto para a sala, fico, Jesus, e agora? O que aconteceu com essa menina? Volto lá, filha, tá tudo bem mesmo? Ela, tá tudo bem, mamãe, só estou pedindo para Jesus me ajudar a ter a alegria de viver essa estação que eu estou vivendo. Eu não sei o que fazer, eu não sei como me comportar, eu não sei o que falar, eu não sei mais nada. Eu fui tentar
aconselhar ela. Ela, não, mamãe, você não está entendendo, eu já te ouvi. Mas agora eu estou pedindo para Jesus me ajudar, porque eu não sei como fazer. Eu falei, obrigada, Jesus. Saí daquela cozinha falando, obrigada, porque ela entendeu mais rápido do que eu. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, Senhor. Ela tem uma relação com Jesus, onde ela chora e fala, Jesus, eu não sei me comportar. E hoje é esse o coração de carne que o Senhor quer plantar em nós. Jesus, eu me rendo à sua vontade. É difícil para mim. Eu nem sei como me comportar, mas eu confio em Ti. Está disposto a abrir mão dos seus super planos para viver a vontade de Deus? Conforme Deus nos amadurece, Ele nos confia mais funções, que requer ainda mais maturidade de nós. Então, à medida que eu fui me envolvendo, fui abrindo meu coração, fui sendo curada, fui amando, fui discipulando alguém, Jesus vem e me dá mais uma função. Discipuladora. Então, eu discipulo. E depois Jesus vem e me dá outra função, pastora. Amém. Vou trabalhar nisso também. Aí, mãe de mais um. E tem hora que a gente fica perdido. É trabalho, é dona de casa, é administradora do lar, é gestora, e é esposa, e é mãe, e é filha, e é prima, e é irmã, e é amiga. E às vezes aquela vida, que é a vida que Deus nos propôs, está nos cansando. Mas é porque Ele nos amadureceu, então é justo que Ele confie em mais alguma coisa. Tá tudo bem, Ele quer te sustentar, Ele quer te dar uma vida leve, Ele quer te dar uma vida prazerosa. Confia. Muitas vezes Ele quer nos amadurecer em algo, não parados olhando para aquilo, mas em atividade, fazendo outras coisas. Deus, é que eu sou muito estressado. Não, se eu for para o GC, eu vou chutar alguém. Deus, mas eu nunca gostei de ninguém mexendo nas minhas coisas, ninguém sabendo das minhas coisas. Para que isso? Deus, mas é que, eu não sei lidar com as coisas da minha rotina, da minha vida. Como é que eu vou me comprometer com mais alguma coisa? Sabe, Jesus está te chamando para maturidade. E Ele vai transformar o seu coração conforme você se expõe, conforme você se aproxima do corpo. E não o contrário. Você tem orado por paciência, mas Ele vai te dar paciência quando você se envolver com o corpo. Você tem orado por milagre, mas o milagre vai chegar conforme você se envolve com o corpo. Processo de amadurecer na igreja é muito engraçado. Você chega apaixonado por Jesus, amando Jesus, ouvindo palavras, esperança, tal. De repente você tropeça numa falha de alguém, ou da igreja, ou do ministério, ou de tudo de uma vez. E você repara que essa igreja tem falha. Então você começa a contar para o outro, e o outro começa a falar também, e te mostrar umas coisas que você não viu. Aí você amadurece um pouquinho. Você fala, não, amém, Jesus, essa igreja tem falha, ninguém nunca disse que não tinha. Então eu vou parar de falar mal, é o primeiro nível de maturidade. Então você se envolve mais um pouquinho e você começa a ser pacificador. Você chega numa roda que alguém está falando mal e você vai lá e semeia uma semente de amor. Tenha paciência com o irmão, a gente está aprendendo, a gente está crescendo. Aí um terceiro nível, além de semear, você começa a ser um solucionador dos problemas que você vê. Entende? Como cada passo de maturidade, o Senhor adiciona mais uma função, mais uma habilidade. É do Senhor que estejamos em movimento, que estejamos crescendo, que estejamos fazendo mais coisas para a glória de Deus. Amém? Quantos estão comigo? Às vezes esperamos ter tempo para ir para a academia, para alinhar a alimentação. Mas, amigo, come uma maçã, tá tudo bem, você não precisa fazer musculação para comer uma maçã. Já tá tudo errado mesmo, vou tomar um milkshake, vou comer um cheeseburger. Começa alinhando aos poucos com o que você tem. Esperamos parar de pecar para começar a abrir mais a nossa vida. Olha só que incoerência. Não, eu vou me abrir, mas é que agora eu estou numa situação assim que eu estou tentando vencer um pecado. Sabe, amigos, por anos,
eu vim para essa igreja arrastada pelos meus pais, essa é a verdade. E eu vivia tanta ferida no meu coração, tanta angústia, toda frustração, tanto desejo pelas coisas lá de fora. E eu pensava, até vou me abrir um dia, mas deixa eu melhorar um pouquinho, né? Estou fazendo tanta coisa errada. E nunca conseguia parar de pecar. As minhas orações é: Jesus, me ajuda. O sonho do meu pai e da minha mãe é que eu seja uma grande mulher de Deus, mas eu gosto tanto das coisas erradas, me ajuda. Mas não tinha um coração vulnerável. Então, de repente, quando eu estou assim, podre, destruída, deixei minhas feridas me tomarem, deixei os desejos do pecado me tomarem, fui levada, fui mergulhando e eu estava tão suja. Eu falei: Jesus, a sua palavra diz que eu posso viver dias melhores. Pai, então me ensina, me dá o caminho, eu não sei o que fazer. Então Jesus falou, Tiago 5,16, confessar os seus pecados para que você seja curado. Então eu procurei a minha líder de GC, que eu nem tinha tanta intimidade assim. E de verdade, amigos, houve um tempo na minha adolescência onde eu abri o meu coração e as pessoas falavam de mim. Falavam para os meus pais, falavam pela igreja. Isso me feriu um pouco. E quando eu estava ali naquele estágio, eu já tinha várias feridas, várias frustrações. Ainda tinha essa decepção. Que pessoas tinham aberto o que eu tinha confessado para elas. Mas eu falei: Jesus, se a sua palavra diz que Tiago 5,16, que confessar os pecados pelas pessoas, nós seremos curados. Não importa se alguém já falhou comigo. Eu vou acreditar na sua palavra de novo. Então eu procurei a minha líder de GC, que é a Gabs. A Gabs que fez o ofertório aqui. E eu procurei ela, e eu chorei, e eu falei, meu Deus, se agora a Gabs tentar abrir a boca para falar, agora é o meu fim mesmo, porque agora eu aprontei com vontade. E eu falei: Jesus, eu quero confiar nas suas palavras, eu quero confiar que o Senhor continua a fazer coisas no meio do seu povo. Eu quero acreditar que eu posso vencer tudo isso que eu carrego por anos, inclusive o meu desejo pelo pecado. E a Gabs me ouviu uma tarde inteira. E ela me ministrou. E ela segurou a minha mão. E Jesus foi transformando a minha vida. Então, de repente, de um monte de pecado que eu confessava, eu comecei a confessar as minhas tentações, que é antes da execução do pecado. A gente não tropeça e sai pecando. A gente deseja, planeja, a tentação vem, a gente cultiva e depois ela vira um pecado. E de repente eu percebi e falei: caramba, eu estou confessando as minhas tentações e não mais pecados. Jesus, eu já estou caminhando. Eu já estou vivendo as promessas, que é ter uma vida livre do pecado. E eu me lembro de um dia, ainda muito sem noção de todos os planos e projetos que o Senhor executaria na minha vida. Estava sentada com a Gabs numa esfirraria, lá na Santa Terezinha, e eu falando coisas para ela. De repente, o rosto dela muda assim, ela fica séria, ela fala: Larissa, você vai ser uma pregadora. E eu: meu Deus, ela não está entendendo. Eu só quero parar de pecar. Como é que ela está falando que eu vou ser uma pregadora? Eu não consigo, não tem a ver comigo, meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Gabs. Obrigada, porque você me amou na sua pequenez, porque você era nova convertida. E você deixou Jesus usar a sua boca, as suas mãos, o seu coração. E se hoje eu tenho vivido o que eu tenho vivido, foi porque você foi fiel ao Senhor com um pouquinho que você tinha. Obrigada. Meus amigos, foi muito precioso o que eu vivi no GC da Gabs. Foi muito precioso o que Ele fez no meu coração. Não dava para esperar parar de pecar. Eu precisei confiar no Senhor e no que Ele estava liberando sobre mim.
Nós esperamos ler a Bíblia inteira para começar a falar do amor de Deus no nosso trabalho. É sério mesmo? Não estou falando de discussões teológicas. Existem muitos teólogos que não agradam o coração de Deus nessa terra. Existem muitas pessoas, grandes pregadores, existem muitas pessoas, mas deixa eu te falar. O que é que você está esperando para falar do amor de Deus para a pessoa que está morrendo do seu lado? O que é que você está esperando para deixar que esse amor te consuma? Faça em você e você partilhe dos milagres que Jesus tem feito em você. Por quê? Porque você está esperando ficar perfeito. Hoje Jesus transformou completamente a vida da Gabs. Ela tem uma família, ela tem uma filha, ela tem uma profissão. Mas quando ela estendeu a mão para mim e ela declarou palavras de vida sobre mim, ela era uma menina que estava conhecendo Jesus. Não espere o momento perfeito. Sabe, esperamos sobrar um tempo, ou temos uma super revelação, de uma super habilidade para a gente servir em algum ministério na igreja. Amigos, um dos tempos mais preciosos que eu vivi aqui, na Poema Taubaté, foi servindo no lounge. Por muito tempo eu olhei, staff não, eu sou muito lerda. Não, mas isso não, eu não sei fazer. Não, decoração as pessoas fazem muito melhor. Não, eu não consigo isso daqui. Eu não consigo isso daqui. Fui para o lounge e foi maravilhoso minha experiência naquele lugar. Foi maravilhoso ter contato com aquelas pessoas. Foi muito especial para mim. Eu achei que eu ia aprender a cozinhar, mas eu aprendi a ter paciência. Aprendi a trabalhar em equipe. Aprendi o valor de servir os ministros que tocam aqui. Eu aprendi tantas coisas incríveis naquele ministério. E eu não era boa em nada da cozinha. Sabe, esperamos por uma condição financeira perfeita. O carro que eu preciso para alegrar minha família. A casa que eu preciso para que os meus filhos se sintam confortáveis. A melhor escola que eu posso pagar. Corremos atrás dessas coisas, Aí, quando eu tiver essas coisas, quando tudo estiver estabilizado, eu vou poder servir em algum ministério. Eu vou poder ser líder de GC. Eu vou poder fazer alguma coisa para Jesus. É que agora, eu preciso de um pouquinho mais. Sabe, esperamos ter uma condição financeira perfeita para semear. Quantas vezes o meu coração, mais uma vez abrindo o meu coração para vocês, eu ouvi testemunhos aqui do altar sobre semeadura, sobre oferta alçada, e eu pensava, essas pessoas têm uma condição que eu não tenho. Mas amigos, eu comecei a praticar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos bíblicos, quando eu ainda não tinha condição, e o Senhor tem nos prosperado grandemente. Se o seu coração se fecha, quando alguém ministra uma palavra como a Gabi ministrou aqui, sobre prosperidade, deixa eu te falar, para de esperar ter uma condição e começa a acreditar na palavra proferida pela boca de Deus. Não é invenção de homens, é palavra de Deus. Está na Bíblia, então se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia diz que eu vou viver, então eu vou viver. Se a Bíblia diz que vai acontecer, então vai acontecer. Oh, Jesus. Nunca foi sobre high performance. Nunca foi sobre ser perfeito. Somente sobre ser maluco o suficiente para confiar no Senhor e topar os seus desafios. Minha mãe teve o Leandro, depois ela teve a Lília. A Lília teve um erro médico com 3 meses, atrofia cerebral generalizada. Depois da Lília, minha mãe teve o Lucas, teve eu, Lília morre e a minha mãe teve o Leonardo. Algumas pessoas olhavam e falavam, Cida, você é doida. E ela, doido é Jesus de confiar em mim.
É somente disso que Jesus precisa. Alguém que tope as loucuras de Jesus, as doideiras que Ele vai colocar na nossa frente. E aí, quantos estão dispostos a viver essas loucuras, o sobrenatural de Deus? Quantos estão dispostos? Quantos querem tomar posse daquilo que Ele está liberando nessa noite? Aleluia. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amigos, a Bíblia toda é feita de convite para pessoas que não se sentiam capazes. Pessoas que acreditavam que não tinham coragem o suficiente. Mas a sua consciência em Deus a sua consciência que Deus era muito maior do que elas podiam prospectar, do que as suas limitações as sustentaram e as fizeram viver os grandes feitos que nós lemos na Bíblia. Daniel, Samuel, Abraão, Davi, todos eles têm defeitos e todos esses defeitos estão escritos na minha e na sua Bíblia. É Jesus deixando claro para nós que vai ter defeito, vai ter problema, vai ter dificuldade e está certo. Era justamente nesse lugar que Ele queria que a gente estivesse, dependente dEle. Sabe, frequentemente escutamos perguntas em podcasts, pergunta nas mesas, pergunta de jovens, como é que faz para dar conta? Como você dá conta? Pessoas cansadas, exaustas, frustradas. Como é que dá conta? Sabe, muitas vezes se baseando em soluções práticas, mágicas ou inacessíveis. Você coloca o alvo da sua felicidade naquilo que não está acessível para você agora. Ou até mesmo fugindo da responsabilidade. Jesus já te colocou. Toma para você, pega que o filho é seu, assume o lugar e fala: Jesus, talvez eu tenha negligenciado até aqui como governante da minha casa. Talvez eu tenha, Senhor Jesus, falhado como uma mulher submissa na minha casa. Jesus, talvez eu tenha falhado como filho, como filha. Jesus, talvez eu tenha negligenciado com a minha escola, com o meu trabalho. Jesus, me dá essa consciência, me batiza com essa consciência de entender que o Senhor me colocou aqui. O Senhor é capaz, além da minha incapacidade, o Senhor pode se manifestar através das minhas mãos. Em algum momento da nossa vida, a gente para de fazer uma função para executar a outra. Muitas vezes isso já aconteceu. Você pede demissão de um trabalho e começa no outro. Muitas mulheres conseguem parar de trabalhar e ir para casa cuidar dos filhos. Mas chega um estágio da nossa vida que Jesus nos dá uma nova responsabilidade e não tira nenhuma outra. A gente acha que a gente não vai conseguir. Ou a gente acha que realmente é para eu estar cansado e frustrada e arrastada todos os dias. Mentira do diabo. Existe prazer em viver a sua rotina desafiadora e difícil. Existe. Existe um convite para viver uma expansão de mente onde Ele te capacita. Não a ser super-homem, não a ser super-mulher, mas ser dependente, desfrutar e deleitar até mesmo nas suas responsabilidades. Meus amigos, se o seu coração não se alegra, não queima por essa realidade, deixa eu te falar. O Senhor está fazendo um convite, Ele quer nos levar, todos, Ele quer nos levar para esse lugar de prazer em viver a nossa vida, a nossa experiência nessa terra.
Aleluia. A questão é que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a zerar o jogo diante de Deus. Eu não posso colocar a minha base na estação passada para medir se agora eu sou feliz como antes. Eu não caibo mais nessa estação aqui, o Senhor me trouxe para cá. Sabe essa história de que foguete não dá ré? Essa história de que daqui para frente é só para frente? E se o Senhor quiser diferente? Estamos confiando mais em falácias dos homens do que na direção de Deus. Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Deixa eu contextualizar vocês aqui. No capítulo 16 de Marcos, Jesus tinha morrido e ressuscitado. Os discípulos estavam meio confusos. Jesus já falava para eles que ele ia morrer, mas eles não entendiam. Jesus prometia sobre um reino vindouro, eles não entendiam a proporção daquilo. Então Jesus morre e ressuscita, aparece para alguns, outros não o reconhecem, eles estão meio confusos, eles não estão no melhor momento das suas vidas. Mas no último versículo do último capítulo de Marcos, a palavra de Deus diz que o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Às vezes baseamos a nossa vida com Deus com um sucesso humano que as pessoas podem aplaudir. A verdade é que os discípulos espalharam o cristianismo e nós conhecemos a igreja de Cristo porque esses homens falhos, que nesse momento da vida estavam perdidos, confusos, confiaram no Senhor e emprestaram os seus corpos para falar do amor de Deus, e o Senhor cooperava com eles, o Senhor fazia o trabalho, o Senhor proporcionava os sinais, o Senhor estava se movendo apesar da incapacidade deles, apesar de todas as dificuldades deles. Chegou um momento de pregarmos, de glorificarmos ao Senhor em tudo o que nós fizermos, de fato sermos cartas vivas do amor de Deus, para que pessoas olhem para nós e não vejam homens e mulheres fortes, mas homens e mulheres marcados pela glória de Deus. Ele quer levantar uma geração de homens e mulheres que fazem questão de mostrar para o povo: olha aqui, da onde Jesus me tirou, olha aqui, eu ainda tenho falhas, olha aqui, eu ainda estou um pouco perdido, mas Ele está fazendo. Ele está fazendo aqui, Ele pode fazer aí. Vem comigo, vamos chamar mais alguns. E é isso aí, Jesus continua fazendo. Jesus continua fazendo nesse lugar e eu posso ver. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: eu posso ver. Ai, meu Deus, eu posso ver de verdade. Deus confirmando e testificando. Eu não quero que você dê conta de tudo. Eu quero que você confie em mim e caminhe. Para finalizar, 1 Pedro 5, versículo do 6 ao 10. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. É muito importante que nós tenhamos coragem de nos humilhar diante do Senhor, da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Ansiedade? Nos tempos de Jesus? Me parece muito parecido com agora, né? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem.
O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Ele não pode devorar a todos, é nós que damos legalidade. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Sabe, se você não se identificou com a minha vida, com as minhas experiências, a Bíblia garante que em algum lugar tem alguém que está vivendo as mesmas dificuldades do que você. E por que fica tão claro isso? Para que você entenda, Ele está chamando a todos em qualquer situação, em qualquer momento. Ele sabe o que você está passando e Ele vai trazer a provisão. Ele vai te capacitar. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará força e os porá em firmes alicerces. Meus amigos, pode custar um pouquinho, pode doer um pouquinho. Sabe, hoje me custa tempo com a minha família, com os meus pais, que eu amo tanto e eu tenho tanto prazer de estar perto deles, para estar fazendo a obra de Deus em São Paulo. Mas sabe, isso não é motivo de tristeza para mim. Eles dedicaram a vida deles a orar para que eu vivesse o propósito, então eu preciso estar alegre, mesmo que me custe um pouquinho. O Senhor está fazendo grandes coisas no meio do seu povo, e Ele está te convidando para viver num novo nível, de conhecer a face dEle, na sua rotina, na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, nas suas relações, na sua relação com pessoas que te machucaram. Existe um convite nessa noite para que você tope entrar num novo de Deus. Sabe, amigos, muitas vezes eu ouvi pregações sobre o novo de Deus e já estava no terceiro novo de Deus, eu não tinha entrado nem no primeiro ainda. Mas um dia eu entrei. Então eu declaro para você que está cansado de ouvir o novo de Deus e vive a mesma situação há anos, vem com a gente, entra nesse bonde que você vai caminhar, que você vai viver então pela fé, pela glória de Deus, para honrar o nome de Jesus. Você vai viver o novo de Deus dessa vez. Em nome de Jesus, se coloque de pé, quero orar com você. Paizinho, Pai querido, Pai maravilhoso, o Senhor que é soberano, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, o Senhor que restaurou toda a minha história, Jesus, é a minha vida, e me deu a alegria de viver, Senhor, com tantas responsabilidades que eu não achava que eu era capaz, que o Senhor me fez amar, Jesus, o que eu não me julgava capaz de amar. O Senhor me fez, Jesus, caminhar por fé e com coragem em direção aos seus desafios. Pai, o mesmo Deus que tem dado graça a homens e mulheres de Deus que têm entregado suas vidas para ser cartas vivas, Senhor Jesus, venha tocando todos os corações nessa noite. Não somente os que estão aqui, mas os que estão assistindo na live também. Pai, em nome de Jesus, é noite de recomeço, é noite de mergulhar no novo de Deus. Talvez pessoas não vão viver uma coisa sobrenatural de mudança geográfica ou de mudança, Senhor Jesus, de financeiro, mas elas vão viver sobrenaturalmente uma mudança de mente sobre a realidade do agora. Pai, eu te peço que derrame com portas abertas do céu satisfação na vida do hoje, alegria em viver a sua rotina, fazer o seu trabalho, executar as suas tarefas. Pai, eu peço por um fôlego de vida, um fogo de Deus, aonde pessoas vão ver mulheres cozinhando um bolo e vão ser tocadas pelo amor de Deus. Aonde homens vão ver um homem trabalhando na sua função comum e ordinária e vão sentir o toque de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço por ousadia, coragem, rompimento, alegria, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus fluindo sobre os corredores, Jesus. Vida de Deus fluindo, Senhor, pelas casas, pelos quartos, alcançando filhos adolescentes, alcançando crianças, alcançando viciados, alcançando pessoas depressivas.
Eu repreendo agora a ação maligna de depressão nesse meio, Jesus. E eu clamo por vida de Deus. Vida de Deus. Manifesta, Senhor Jesus, o teu poder, a tua glória mais uma vez. Despedaça o jugo. Quebra, Senhor Jesus, correntes que aprisionavam. Mentiras enraizadas. Mentiras que são soadas nos ouvidos diariamente. Eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. E os meus irmãos, os teus filhos, Jesus, vão conseguir viver novidade de vida. Vão conseguir caminhar por fé. Vão conseguir romper com pecados habituais que foram presos por anos e anos e anos. Pai, eu declaro vida de Deus, glória de Deus, poder de Deus. Por favor, Jesus, mais uma vez pela sua misericórdia, derrama o seu poder, a sua unção e faz mais uma vez no nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Amém. Sua voz declare tamanha majestade, e tamanha majestade. Vemos vendo a face, olho minha fidelidade e penso como vou permanecer aqui. Então lembro que és fiel, escutamos que és fiel, percebemos que és fiel, podemos prosseguir. E então que és fiel, escutamos que és fiel, percebemos que és fiel, podemos prosseguir. Aquele que nos chama para acontecer, corpo, alma e espírito. Aquele que nos chama para acontecer, corpo, alma e espírito. Vamos declarar isso com espírito de verdade. Aquele que nos chama para acontecer. Aquele que nos chama para acontecer, corpo, alma e espírito, torna irrepreensível para a sua glória. Corpo, alma e espírito, torna irrepreensível para a sua glória. Corpo, alma e espírito. Aleluia. Aleluia. Quantos ainda estão felizes com Jesus aqui? Quantos vão sair daqui incendiados pela presença de Jesus? Aleluia. Amigos, essa é uma noite profética muito poderosa. Você recebeu uma palavra, um alimento de Deus agora. Mas nós queremos também, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de entrega, nós queremos também fazer um envio de um casal, orarmos por eles aqui. E como família espiritual, eu quero convocar você a fazer isso. João, Gabs, vem aqui. Vem pra cá, traz a Sofia, tá aí também?
Vamos celebrar Jesus pela vida desse casal. Pode aplaudir a Jesus pela vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Ô, gente, essa foi uma semana. Quem está aqui em GC faz barulho. Quem está em GC? Essa foi uma semana, pode vir aqui. Uma semana foi um misto de alegria e também de tristeza. Alegria porque nós sabemos que a palavra de Deus tem se cumprido sobre esse casal. Eles ouviram Jesus, estão obedecendo. E a tristeza porque fica aquele momento, né, de uma virada de estação. E a Bíblia vai falar em Daniel 2:21 que é Ele que muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir. E também o GC essa semana já choraram juntos, já riram, já celebraram juntos. Então hoje nós queremos fazer como família espiritual, assim como eles deram muitos frutos aqui em Taubaté, na Poema Taubaté, o João e a Gabs liderando GCs, Poema Care também liderando aqui os enfermeiros, médicos, o pessoal cuida da saúde. A Gabs por anos liderou esse trabalho aqui. Hoje como família nós queremos declarar que lá em Orlando, muitas coisas que o Senhor falou que vai fazer, vai se cumprir na vida deles lá em nome de Jesus. Eu quero chamar todos os pastores aqui para nós impormos as mãos sobre eles. Pastor José, pastor Assis, os pastores estão aqui, subam aqui por favor. João, Gabs, vem mais para cá por favor, queridos. E nós queremos convidar você a fazer isso junto com a gente, para que hoje a gente realmente feche essa estação. Mas há uma alegria no nosso coração, porque tem uma temporada de muitos frutos para eles. Quem pode dizer amém? Tudo que eles plantaram aqui, muitas coisas, nós já vimos frutos. Nós veremos coisas grandes acontecerem lá também. Vamos continuar celebrando juntos. Aleluia. Pastorzão. Glória a Deus. João, eu não sabia do testemunho da sua esposa. Deus colocou você quando estava estragado na minha mão. Você lembra? Deus me usou. E Deus usou a sua esposa para a minha filha. E isso é um momento maravilhoso que nós podemos viver aqui. O que está acontecendo aqui agora é algo sobrenatural. É algo de Deus. Deus pega as duas mulheres estragadas, traz para a igreja e hoje vai enviar vocês para os Estados Unidos. E eu tenho uma palavra para vocês dois aqui. Quer ouvir ou não? A sua ida para os Estados Unidos, João e Gabs, é como se fosse o chamado de Eliseu. No capítulo 19, no versículo 20 de 1 Reis, a palavra diz assim: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo e despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Aí Elias disse: vá e volte. Lembre-se do que eu fiz por você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Elias olhou para Eliseu cuidando de 12 juntas de bois. O cara não era fraco. O cara tinha realmente um cacife financeiro naquela época. Ele jogou a capa sobre Eliseu. A capa simboliza realmente um ofício profético. Nós não vamos jogar uma capa sobre vocês. Os pastores vão impor as mãos sobre vocês, dizendo que vocês não estão indo para os Estados Unidos aleatoriamente. Vocês estão indo sob a cobertura de uma igreja chamada Poema, para ser auxiliar naquele lugar. Mas antes disso eu quero que você desça lá e dê um beijo no seu pai. Porque quando Eliseu disse: deixa-me eu beijar meu pai, ele não estava arrumando uma desculpa. Ele dizia: assim como você está me honrando, Elias, eu também quero honrar meu pai, quero honrar minha mãe.
vai lá e beija eles, dizendo que você vai estar lá, assumindo tudo, mas nunca vai esquecer da paternidade e da maternidade dos seus primogênitos. Vai lá e beija eles. João, Gabs, eu só quero dizer que muitas vezes a gente fala, não vamos ficar triste com a ausência de vocês, pelo contrário, vamos ficar felizes. E você já deu um passeio por lá, também já dei. A gente sabe como as coisas lá são difíceis, uma nova cultura. Mas conforme a Larissa pregou hoje, que o Senhor realmente abre as comportas do céu hoje. E derrame-se uma porção dobrada, como foi sobre Eliseu. Que a partir de discípulo de Elias, fez mais milagres do que Elias. Então receba essa porção dobrada do Espírito Santo hoje. E fica sabendo, nós estamos alegres em saber que nós podemos ser realmente cobertura para vocês lá na Flórida. Que você tenha realmente maturidade, suportabilidade tanto física, para enfrentar aquele sol escaldante da Flórida, como as dificuldades da Flórida. Mas em nome de Jesus, nós declaramos, vocês são mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir, gente, pode aplaudir, porque o Senhor é bom. Pastores, podem pôr as mãos, vamos orar por eles, todos vocês. Tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, eu me despedi dos meus pais. Carroças e eu afundei meus barcos no cais e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dê uma salva de palmas e glorifique o Senhor. Aleluia. Uou. Quantos entendem que o Senhor não parou, mas Ele está fazendo no nosso meio? Quem entende isso? Então olha para o teu irmão e fala assim, está só começando, meu irmão. Fala, está só começando.
Existe algo grande do Senhor para essa cidade, você faz parte disso, amém, igreja? Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós oramos e agradecemos ao Senhor tudo que o Senhor fez nesse lugar. Sabemos que toda mensagem que foi revelada, ó Deus, entra no nosso coração de maneira que nos faz transbordar de alegria. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que a nossa família não será mais a mesma, que o nosso trabalho não será mais o mesmo, ó Deus, que as pessoas ao nosso lado não serão mais o mesmo, porque a glória do Senhor se manifestará sobre a nossa vida, para que todos eles sejam impactados pelo Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, ninguém mais será o mesmo, porque todos nós teremos a revelação do Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Deus, ao sair desse lugar, que nós saiamos com um espírito, ó Deus, pronto para o novo do Senhor, pronto para viver aquilo que o Senhor tem, em nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, celebre ao Senhor e dê uma salva de palmas novamente. Aleluia! Uou! É isso aí, meus amigos. A gente não esteve junto aqui antes do culto por alguns problemas técnicos, mas a gente está junto aqui na finalização. Eu tô passando aqui pra, cara, te lembrar que a gente tá sendo família agora. A gente vai continuar nessa semana. Muita coisa vai acontecer, já aconteceu nesse mês, mas esse mês continua acontecendo aqui. Então agora no dia 29, sexta-feira, você mulher, nós teremos aqui o Poiemake às 19h30. Você não pode deixar de vir e trazer alguém com você. No sábado a gente vai ter aí o Influa também com a galera da base, tanto aqui na nave quanto lá no anexo. E o nosso culto de domingo, mais uma vez, às 10, às 5 e às 19h30. Então Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que você possa ter os olhos que Jesus quer que você tenha, que você possa desfrutar dessa estação que você está vivendo. E nós estaremos juntos. Vamos nessa. Deus te abençoe. Até a próxima. Uou!